certo? Na comunidade VIP aqui, eu botei lá nas notícias, ó, novidades. Eu coloquei aqui, ó, temos mais uma automação. Na verdade são 3, na verdade são 4. Criando os avatares com HeyGen e com Eleven Labs ou não. E aqui está o exemplo do que nós vamos ver hoje. Então, eu tenho, né, uma entrada e tenho uma saída. No caso aqui, eu estou usando a mesma entrada e a mesma saída porque eu tenho um processo no meio e pronto. Tá legal? Então, vamos lá ver. Cadê Make Você? Tá aqui é uma delas, deixa eu só salvar. E eu vou pegar primeiro uma delas. Ó, o número 1 é esse aqui. Avatar com voz clonada. Qual é a lógica? Lembra que eu falei que nós podemos estar usando o HeyGen, né, com o Eleven Labs, porque o Eleven Labs consegue ser melhor de voz do que o HeyGen puro. Então, o que acontece? Vamos pensar que eu não estou preocupado com custo e eu estou preocupado em entregar um conteúdo com boa qualidade. De imagem, a gente sabe que o HeyGen é o melhor. De voz, nem tanto. Então, o que eu fiz? Eu clonei minha voz no Eleven Labs. Quando você vai lá no Eleven Labs, certo? Eu tenho as vozes aqui. E eu posso adicionar uma nova voz. E eu vou jogar essa voz para ele, né? Se eu botar quanto mais tempo vai ser melhor para ele identificar e criar a minha voz. Então eu tenho, né, as vozes comunitárias, as vozes só eu que tenha jeito e assim por diante. Certo? E deixa eu ver mais o que. A biblioteca de todas as vozes que eles têm, são centenas, para não dizer milhares. Outra coisa que o Eleven Labs tem, ele tem dublagem. Ou seja, para mim mudar de uma língua para outra. Certo? E o que mais nós temos aqui? Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó, eu cliquei aqui em Nema TDS e aqui eu tenho as APIs. Então, além de eu criar minha voz, eu vou criar a API aqui. Para quem não sabe, a API é uma chave, um código, né? E daí desse API aqui, eu vou ter, certo? Eu vou criar e eu vou levar esse API para dentro das aplicações, no caso lá da automação. Então, aqui que eu faço esse trabalho aqui, tá? Daí, voltando para o HeyGen, a mesma coisa. O HeyGen aqui eu tenho, né, onde diz meu workplace, cadê você? Space Setting, ó. Ó, eu clico aqui, Space Setting, e aqui também eu tenho, ó, APIs. Então eu também vou criar a API, copio aqui. Então eu tenho APIs nos dois, certo? Eu tenho 10 vídeos, dá para dizer 10 e pouco vídeos, que eu posso estar criando de graça, certo? Para mim aprender a usar esses recursos por cada login que eu tiver. Então, eu já tenho a API dos dois, certo? E eu tenho, o que mais? Eu tenho também o Google Sheet aqui, né, do Google. Então, eu tenho o Google Drive, o Google Sheet, o Eleven Labs e o HeyGen. É só isso. O que essa automação faz? Veja, a minha lógica é eu criar uma planilha onde que eu tenho uma lista de coisas que eu quero gerar conteúdo. Por exemplo, eu vou pegar essa planilha onde diz conteúdos, anúncios, avatares. Vamos para lá. Ó. Certo? Conteúdo, anúncio, avatares. Aqui eu tenho uma lista do que eu quero criar, certo?
Então eu peguei, ó, o clima está terrível, automatize e decole, né? Eu tenho o texto que ele deve falar e eu tenho a legenda que eu queria chamar atenção, etc. e tudo. Então nisso aqui, ó, depois disso o que que eu tenho? Ó, deixa eu só abrir aqui, depois eu, ó, para a gente ver melhor aqui. Ó, eu tenho o título, né? O que que é para ser lido, a legenda que eu quero usar, o link do vídeo, o link do vídeo editado, a publicação, data de publicação e se ele foi publicado ou não. Essa parte aqui, para que que é, pessoal? É o gerenciamento que eu quero depois de gerar o vídeo para ele publicar automático, porque vai ter uma automação que eu vou fazer isso. Uma automação é para gerar e automação é para publicar tudo de forma automática. Tá legal? Então a planilha é isso. O que que eu fiz? Eu peguei, né? Vamos imaginar que nós estamos aqui, ó. Abri a sessão nova e babá, conversei e digo assim, né? Não é direto assim, é engenharia de prompt, mas vamos lá. List 30 títulos sobre aquecimento global. Estes títulos têm que ser provocativos. Pronto. Vamos imaginar que eu fiz isso. Antes disso eu dei conteúdo para ele. Ó. Agora o que que eu tenho? Eu tenho 30 assuntos para o mês todo. Certo? Já tenho 30 assuntos. Eu pego isso aqui agora, copio e vou botar na planilha. Daí agora eu posso fazer o seguinte, vou dizer, faça um texto de 1 minuto, sobre cada um dos tópicos acima. Eu posso usar um assistente, que nem aquele Se Atira meu, ou aquele outro de texto viral, etc., que já sabe como construir um texto de cada um desses assuntos aí. Mas vamos lá, só para mostrar para vocês. Criei a segunda parte, ó. Ele está criando um por um. Depois eu mando ele dizer que não é para ter tópico, que não é para ter título, que não é para ter nada, certo? Só que ele faz um, eu quero que ele faça todos. E daí eu pego esses todos, Ctrl C, vou lá e dou Ctrl V. Foi isso que eu fiz aqui na planilha. Certo? Então eu fiz 1, 2, 3 aqui. Feito isso, está pronto meu conteúdo para rodar um mês de conteúdo num determinado canal ou vários canais. Certo? Só que eu precisava fazer isso? Não, eu podia deixar só esse título e a partir disso aqui, ele geraria lá automático todo dia. Ou até eu não precisaria nem dizer isso. Eu diria sobre o assunto e ele vai gerar isso para mim. Então, depende como vocês querem fazer essa dinâmica. Ele podia estar buscando esse texto sempre na internet, em vez de eu estar definindo. Então, isso aqui, ó, que nós temos aqui, esse Google Sheet, eu não sei se ele pode ser. Você pode dizer, eu quero criar um módulo que busque na internet e atualize aqui, e depois aconteça a geração do vídeo, do avatar. O segundo ponto, né, é, a partir desse conteúdo, eu fui lá no Eleven Labs, me autentiquei e disse que é para usar uma voz que foi lá feito, minha. Ó. Se eu clico aqui, ó, vai aparecer a minha voz, para vocês não vai aparecer a minha, mas aqui vai aparecer, e toda a lista de vozes públicas que eu posso estar usando. Tá? Ó. Todas públicas e mais as minhas. Beleza. Escolhi a minha voz aqui que eu estou querendo clonar. Certo? E aí eu vou dizer que é para ele usar o quê?
Qual é o modelo? Aí eu posso ter vários modelos lá dentro, tá? Do Eleven Labs, certo? Ah, multilingual versão 2, multilingual versão 1, o turbo tal, e lá dentro tu vai estudar qual é melhor. Eu usei essa aqui, e aqui eu coloco o texto, ó. Qual é o texto? A letra B, lembra? Texto que deve ser lido. Então agora o que eu quero? Eu quero que o Eleven Labs gera esse conteúdo para mim, essa voz para mim. E aqui eu coloquei um pouco sobre, né, o tipo, né, quanto eu quero de emoção, quanto eu quero de tom, né, e essas coisas, para quem já criou lá no Eleven Labs, pode estudar esses valores. Eu coloquei lá na comunidade explicando isso lá quando eu publiquei aqui o conteúdo lá no... Ó, só vou mostrar que está lá. Aqui eu falei, né? A gente vai lá para o Inema Make. E dentro do Inema Make, ó, tem E45. Criar avatar de ti mesmo. Certo? Clico aqui, ó. Está todo o conteúdo aqui. Explicando as imagens, os arquivos, a planilha como exemplo. E aqui uma explicação toda sobre o que a gente está fazendo. Por isso que a gente usa o número para identificar cada vez mais. Existe aqui, cadê você? Arquivos Make, ó. Aqui, pessoal, ó, tá vendo? Tem a lista de todas as automações que eu já coloquei aqui na comunidade, tá? Tem essas aqui, E44, agora já tem E45, tem essa aqui, com mais de 65, certo? Tem mais essas aqui e mais algumas aí. Então, ó, para quem quer aprender com exemplos, tem mais de uma centena de automação. E tudo de graça. Agora, tem gente dizendo, não é de graça porque tem que pagar para entrar na comunidade. Os 10 pila por mês, se for isso, pensar em pagar, né, vai gastar muito mais, né, nas automações. Beleza? Mas é só para tirar esse pessoal que bagunçou lá na outra comunidade. Voltando então para a nossa automação, vamos entender o próximo passo. O que eu tenho que fazer? Depois de ele ter gerado, né, pegar esse conteúdo aqui que foi gerado lá do Eleven Labs, certo? Que eu tenho aquele título ali, e eu vou jogar num diretório que eu criei. Eu criei, no caso aqui, eu criei Make, avatares, criando áudio. Você bota num lugar ele fazer esse download. Certo? Beleza. Então, o upload foi feito aqui, ó. Daí, depois disso, o que eu faço? Eu pego no Google e digo que esse diretório, esse arquivo é compartilhado. Por quê? Senão nós não conseguimos fazer download desse cara. Tá? Então, ó, a mesma coisa, qualquer pessoa pode pegar, né? Compartilhar com qualquer pessoa. Né? O arquivo diz aqui, ó, que pegou o link lá. Então, esse arquivo, por esse cara, está sendo compartilhado. E aí, nós entramos no HeyGen. Tá? O HeyGen, o que ele fez? Eu digo qual é que é o avatar. Lembra, eu botei a API aqui, né, a minha chave. E aqui eu estou escolhendo. Eu quero o avatar. Eu quero aquela parte de foto. Lembra? O avatar de foto ou o avatar tradicional. Eu quero o avatar. E aqui eu cliquei. Escolhi um dos meus. Se eu clicar aqui também, vai aparecer um monte de todos os avatares. Ó, eu tenho muito avatar lá. Olha só quanto avatar. E depois tem todos os avatares que são públicos. E ó, deve ser uns 400 que tem lá. Certo? Mas os primeiros todos são meus. Eu já vi que uma hora eu tenho que tirar tempo e botar nome para todos eles. Certo? Isso são os avatares de vídeo. Se eu mudar de foto, né? Se eu mudar aqui para foto, e aí vão ser diferentes. Bom, deixei ele lá. E aqui eu posso dizer como é que eu quero, de velocidade, de escala e tudo mais.
o estilo que eu quero falar, se eu quero que ele é normal, se ele é para ser um quadrado, se ele é para ser um close-up, né? Eu posso estar definindo. Posso definir alguns parâmetros mais aqui, né? E aqui está o áudio. Se eu clicar aqui em texto, ele não vai pegar e buscar aquele áudio lá do... Aqui. Se eu mudar para texto, eu vou... Deixa eu só ver uma coisa, tá? Deixa eu copiar aqui para daqui a pouco não perder isso aqui. Ó, se eu mudar para texto aqui, o que vai acontecer? Ó, eu vou escolher qual é que é a voz que eu quero usar. Eu vou usar a minha voz mesmo, ou podia estar usando o Eleven Labs. E eu vou usar aqui, certo? O texto que foi colocado lá adiante para o Eleven Labs, certo? Então podia ser o texto da... Aqui, ó. Texto a ser lido. Pronto, ó. Então é esse texto que eu quero. E aí eu posso dizer a velocidade, certo? Posso dizer o tom, posso dizer a emoção, certo? Ó, excitado, amigo, sério, etc. de emoções que eu tenho aqui. Outra coisa, eu posso dizer que o fundo ele é para ser uma cor só. Eu posso dizer que vem uma imagem e daí eu dou a imagem aqui, ou eu dou um vídeo de background também. Imagina só que show isso. De repente eu pego um vídeo da internet, né, descobri, venho, boto atrás e fico eu falando em cima, que nem esses vídeos que o pessoal está comentando. Né? Faço uma análise, é fantástico o que dá para fazer aqui. E o tamanho aqui, como é o gratuito, é isso, senão posso ser 1024, né? por 1920, se não me engano, ou se eu estou pagando aqueles de $80, é 4K. Beleza? Deixa eu só ver se eu não alterei nada. Tá tudo certo. E aí eu deixo ele dormir um pouco, porque ele está gerando. Então, entre gerar, 180 segundos, né? Eu botei 300 agora, porque eu tinha feito hoje, demonstrado de tarde para um pessoal, e eu botei 180 e ele não conseguiu terminar. Daí, claro, se criou lá, mas daí eu tive que rodar de novo. Daí, o que eu faço aqui? Baseado naquele conteúdo lá, eu pego o ID dele, né? E faço o get video, ou seja, eu baixo. Para isso, eu pego esse cara aqui, que é o HTTP, ele diz, baixe esse arquivo para a web, eu dou o caminho, que é aqui, vídeo URL, né? Então, eu baixei o vídeo lá do HeyGen e jogo isso para o meu Drive, certo? Então, veja só, né? Eu pego, em vez de pegar o Eleven Labs, eu pego o arquivo aqui, ó. E aí, pessoal, a única coisa que eu tenho que fazer é atualizar a minha tabela, ver é o update. Deixa eu ver se vocês enxergam. Sim, né? Update. E vou atualizar a tabela, né? Buscando a linha, buscando a tabela, buscando a linha e atualizando aqui, ó, o caminho que foi daquela que a gente teve, que fez download. Certo? Bom, eu podia agora publicar? Podia. Só que a gente cria sempre esse padrão, porque daí o que acontece? Eu posso fazer ele processar, gravou aqui, certo? Eu tenho no Drive ele e eu tenho aqui informação. E eu posso pegar uma outra automação, ir lá buscar e descobrir tudo que já foi criado, se tem uma data programada, se já está editado, né? Se já está aprovado. E eu simplesmente vou lá, dou um clique, está aprovado, beleza. Não está aprovado, né? Já comento, já